Está aí o tema de hoje, que se chama As Duas Manifestações da Fé. Vocês estão preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez. Que bom poder falar com vocês. Eu espero que essa semana tenha sido uma semana proveitosa para que vocês pudessem, exalar o bom perfume de Cristo. Para mim foi, passei uma noite maravilhosa, do dia 24 para o dia 25, com os meus familiares, com aqueles a qual eu amo, E eu espero também que com vocês tenham sido semelhantes, Não pela festa em si, Porque nós sabemos que são coisas que pertencem a esse mundo, são rudimentos do mundo. A história diz, que Roma lá inventou tudo isso, muita gente até considera essa data uma heresia, enfim. Mas nós temos o conhecimento, Nós sabemos discernir as coisas. Então, com o discernimento certo, podemos participar. E essa semana não será diferente. Temos aí na próxima sexta-feira, segundo o calendário da Igreja Romana, porque eles que instituíram esse calendário, vamos aí estar passando de ano. Mas isso aí é um assunto, eu vou até falar um pouquinho sobre isso nessa mensagem, tá bom? Mas antes de entrar na mensagem, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso... Você ainda não fez isso? Por quê? Ô, querido, principalmente se esse evangelho tem feito você pensar. Então se inscreve no nosso canal. A mensagem que você vai ouvir hoje, você vai pensar. Não é que aqui nós não queremos seguidores. Eu não quero fazer um monte de André, pensantes iguais. Não. As pessoas pensam diferente. E o evangelho é dado também de forma diferente. Então se inscreve no nosso canal. Ative o sininho para que o YouTube te avise. Já deixa o seu like. Comentem, abençoado, pode comentar a mesma coisa, não tem problema, isso ajuda bastante, isso mostra para essa plataforma, quando você curte, que outras pessoas também merecem escutar esse conteúdo, e compartilhem se você amar nas redes sociais que vocês pertencem, ok? Bom, tudo pronto? Vamos então à palavra da verdade, a palavra que liberta o homem. E estamos diante aí desse tema tremendo, abençoado? Que se tivesse um subtema, eu falaria que esse tema se chama Por Fé e para a Fé. Você sabia que isso que nós falamos, isso que nós pregamos, assustam as pessoas? Vocês sabiam disso? Porque essa palavra, porque isso que falamos, estava desaparecido da maioria das pessoas. Estava como encoberto da grande parte das pessoas. E ela só apareceu com mais intensidade nesses últimos dias. Por isso que eu falo que tudo que acontece a gente tem que glorificar a Papai Deus, porque é uma oportunidade de exalar o bom perfume de Cristo. E cá estamos nós fazendo isso. Então, a partir de agora, vamos ler uma parte do Antigo Testamento. Vamos ao Evangelho da Circuncisão, porque você sabe que houve um tempo em que havia dois evangelhos no mundo, não é verdade? O evangelho da incircuncisão, entregue a Paulo, e o evangelho da circuncisão, entregue ali aos discípulos de Jesus de Nazaré, e foi em cima do evangelho da circuncisão que Jesus também pregava. Vamos a Lucas, e isso faz toda a diferença saber disso, tá? Vamos então a Lucas, capítulo 18, Lucas, capítulo 18, versículo 7. Vou colocar para os abençoados aí. Tá aí. Lucas capítulo 18, versículo 27, foi Jesus de Nazaré falando, E ele disse assim, olha, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Será que Deus não vai fazer justiça? E ainda que tardio para com eles? Amados, aqui, quando Jesus falou isso, desse povo que clamava a ele dia e noite, era aquele povo que estava debaixo da lei. Eles aí diz que clamavam intensamente. Por quê? Porque não aguentavam mais o fardo pesado da própria lei. E muitas profecias, ela apontava para um tempo, os profetas de antigamente, do Antigo Pacto,
apontavam que Deus tinha uma terra preparada para o seu povo. E essa terra, ali não se conheceria o pecado, em que Deus tiraria o pecado da terra. Isso está escrito em Oséias e várias outras profecias também. Então, todos ansiavam por este dia, para que este fardo pesado da lei fosse tirado das costas de Israel e do mundo. Porém, para que estes dias que haveria de vir tivesse sentido, teria que ter uma fé específica, para que este fardo fosse retirado. E principalmente sentido. Porque no sistema religioso de onde 90% de nós viemos, eles pregam e cantam que estão livres da lei de Moisés, não é verdade? Eles cantam. Porém, eles não estão livres da lei de Moisés. Eles ainda sentem o fardo, e esse fardo que foi retirado. Porque, na verdade, nas costas deles, ainda que eles cantem, ainda que eles tenham até um louvor muito famoso no sistema religioso, dizendo que o véu que separava já não separa mais, mas eles não conseguem ter esse entendimento e nem conseguem sentir. Então, isso na verdade mostra que o fardo ainda está nas costas deles. É como se eles, mesmo do sistema religioso, recolocassem o fardo da lei de Moisés, que se expressa onde? Nas doutrinas e ensinos deles. Não é verdade? Porque lá a meritocracia se fez parte. E dizem que a meritocracia humana é um ponto para a salvação espiritual. Uma coisa que não faz nem sentido. Então, para que essa fé que Jesus falou naqueles dias, eu vou mostrar para vocês, para ser sentido isso, ela tem que ter uma fé. E que não era a fé das obras daqueles dias. Era a fé que seria dado, e hoje foi dado, como um dom. E quem não tem essa fé, não consegue sentir esse alívio, meu irmão, que você sente. E hoje o fardo é dos ensinos que eles aplicam às pessoas que estão lá. Ensinos que provêm da tradição humana, do conselho humano, da meritocracia. Agora veja que interessante que Jesus falou no verso seguinte, que é o verso 8. Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo 18, agora versículo 8, que diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então o texto diz que seria depressa. Porém, só estamos vendo isto nestes dias. Então, claro que para Deus, né, um dia é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esse depressa, ele aconteceu por um lampejo na época de Paulo. Depois Paulo, quando morreu, sumiu essa fé, de certa forma. Se poucas pessoas tiveram acesso a esse conhecimento, foram pessoas sem expressões, e hoje volta com toda a intensidade. E aí, Jesus pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então é dessa fé específica que nós vamos falar hoje. E essa fé, ela tem duas manifestações, que é de fé para fé. Então o reino de Cristo que estava por vir só poderia ser visto por aqueles que têm essa fé. E essa fé é dada por Deus. Ela não é aquela fé que o sistema nos ensinou, por exemplo, a orar ao Senhor, a pedir a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. E essa fé é aumentada diante dos jejuns, dos sacrifícios de santidade, de duro trato com o corpo, é que alcança essa fé. Só que isso só leva o homem ao quê? Ao fardo pesado da lei. Então, a aparição desta fé, se nós pegarmos ao pé da letra, mesmo depois do ano 70, ali um ano marcante, porque ali se estabeleceu a virada do tempo, ali se estabeleceu a entrada do reino de Cristo, essa fé ficou oculta, conforme eu falei, por quase 2000 anos. E o que se viu até hoje, até os dias de hoje, foi uma igreja, porém comprometida o quê? Com a tradição humana. E essa não é a igreja de Cristo, porque essa não é a ideia de Cristo na cruz, de Cristo ressuscitado.
E esse sistema hoje está sendo balançado por essa fé, que Jesus de Nazaré perguntou se acharia essa fé. Por isso que na terra, o último registro dessa fé foi através do apóstolo Paulo, que disse que depois da sua morte, essa fé iria sumir, porque penetrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho, e não poupou. E um pequeno exemplo da aparição dessa fé nos dias de hoje está o simples fato, preste atenção no que eu vou falar agora, está no simples fato de se reconhecer abençoado. Sim ou não? Porque uma coisa é falar abençoado, outra coisa é se sentir abençoado. Quem está no sistema se sente abençoado? Claro que não. Tem pessoas no sistema que, se você a chamar de abençoado, sabe o que ela vai te dizer? Abençoado nada. Eu tenho que me rastejar, eu tenho que pagar um preço. Eu não sou abençoado, eu sou Deus que te abençoe. Se Deus quiser, me abençoe. E quando nós nos tratamos de abençoados, o mundo estranha esse linguajar. Porque até então, na terra, a única coisa que se sabia era o quê? Deus te abençoe. Eles até falavam abençoados, conforme eu falei, mas sem sentir que são abençoados. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você sentir. E por que Deus te abençoe? Porque era assim na lei de Moisés. Para ser abençoado, teria que cumprir toda a lei de Moisés, todas as obras da lei de Moisés. E tudo o que se falava até então era o quê? Deus te abençoe. Ou então, pior ainda, que Deus possa te abençoar. Como se Deus não pudesse. Aí você fala assim, mas André, eu já vi várias pessoas no sistema se chamar de abençoado. Sendo que é o que eu falei, eles não se sentem abençoados. Então, eles no sistema, como nós um dia aprendemos, pedem a bênção a tudo. Pede bênção ao pastor, pede bênção à mulher do pastor, pede bênção ao padre, pede bênção à mulher do padre. Mulher do padre não tem. Pede bênção à mãe, pede bênção ao pai, aos avós ou os avós. E hoje, através dessa fé que nós estamos sentindo, descobrimos o quê? Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, com essa revelação pela fé, nos passamos ao quê? A nos sentir abençoados. E o que é isso? Efeitos do dom da fé, que nos faz crer no que está escrito. E o que está escrito, André? Vamos ler esse famoso versículo que eu não me canso de ler. Vamos ler. Que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele não está nos abençoando. Ele nos abençoou. Com o quê? Com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Então nós descobrimos que para os filhos de Deus não é mais te abençoe, é abençoado. Amados, e isso faz toda a diferença. Há uma diferença entre Deus te abençoe e abençoado? Claro que há. E além disto, o texto ainda diz que é o quê? Com todas as bênçãos. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Não andamos mais atrás de bênçãos. Por quê? Porque somos abençoados. E além de dizer que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, diz que não é em qualquer lugar. Você recebeu essa bênção nos lugares celestiais. E isso significa que você, por essa fé, se sente em lugares espirituais, celestiais. Sim ou não? Isso é uma verdade, está escrito. E que essa bênção ainda, olha só, e que essa bênção aponta para um Cristo. Qual Cristo? Jesus de Nazaré? Não. Cristo ressuscitado. E saber que é o Cristo ressuscitado, meus amigos, faz toda a diferença. Porque o Cristo que nós cremos sem a lei de Moisés, sem as obras. E Jesus de Nazaré falou isso em vida. Sim ou não? Jesus de Nazaré apontava para esse tempo. Quando lá no passado,
Os judeus clamavam dia e noite por estes dias, sendo que eles não alcançaram o que nós alcançamos. Por isso que um eleito que foi chamado a essa luz é por fé. Não pode dizer Deus te abençoe. Meus queridos, não, simplesmente não pode. Eu sei que muitos têm o costume de falar Deus te abençoe. Você não pode falar assim. Você tem que se consertar. Porque você vai estar pisando aonde? Em Efésios capítulo 1, versículo 3. Se você chama alguém de Deus te abençoe, ou fale para alguém, Deus te abençoe, você está dizendo que aquele ali não é um abençoado. Você está anulando tudo o que Cristo fez por nós. Porque em graça, amados, não vivemos por obras. Em graça vivemos por aquilo que falamos. E isso é um corte tremendo. Escreve aí no chat. Eu não vivo por obras, eu vivo pelo que falo. E se você vive pelo que falas, logo tem que estar atento ao que sai da sua boca. Por isso não deves nunca mais falar, Deus te abençoe. Então a partir de hoje você está convocado a deixar o Deus te abençoe para o outro lado. De uma vez por todas em sua vida. Ah, André, mas eu tenho costume. Começa a treinar. Eu não chamo ninguém Deus te abençoe. Ah, que Deus te abençoe. Está na hora, meu irmão, de começar a consertar a sua confissão em linha com o Evangelho da Graça. E isso se faz o quê? Por fé. Será que Jesus de Nazaré, quando falou dessa fé que iria se manifestar, ele estava esperando que você hoje falasse Deus te abençoe? Ou falasse Deus, ou que falasse abençoado? Abençoado, né, querido? Quem fala Deus te abençoe, Cristo veio e não achou fé na terra. E quem fala abençoado, fala porque sabe, porque sente. Então, Cristo achou fé na terra. Querem ver um outro exemplo do que Jesus perguntou lá em Lucas, se quando viesse acharia essa fé na terra? Quem hoje fala que no mundo há pecado, no caso, quem fala que no mundo hoje o pecado está de pé, o que há pecado, que acha que o pecado vigora nos dias de hoje, tem essa fé que Jesus perguntou lá? Claro que não. Quem fala em pecado não pode agradar a Deus, porque só se agrada a Deus nesta etapa por fé. E essa fé que Jesus falou que iria se manifestar, e falou e perguntou se ele viesse, acharia essa fé na terra? Quando você fala que o pecado está de pé, automaticamente você está anulando aquilo que Cristo fez, que foi remover a lei, que era a parte que nos condenava. Condenava a nós não, né? Condenava aos judeus, mas que de certa forma a nós não poderíamos servir na totalidade da lei, sendo gentio. Então só se pode sentir essa fé, né? Só se pode sentir pela fé. Então essa fé foi vista no mundo na época do apóstolo Paulo. Depois, conforme eu expliquei para vocês, parece que houve, né? Estava dentro dos planos de Deus isso, um abafo dessa fé. Veja o que ele disse para a comunidade, né, lá de Roma. Vamos ver o que Paulo falou sobre essa fé. Romanos, capítulo 1, versículo 8. Paulo falava dessa fé. E diz: primeiramente dou graças a Deus mediante Jesus Cristo, com respeito a todos vocês, de que vossa fé se divulga por todo o mundo. Então Paulo aqui não está falando das obras da lei, da fé que originava as obras da lei. Aqui é a fé expressada pelos romanos. Uma parte de Roma estava convertido ao que Paulo falava. E isso era uma fé doutrinal. Essa fé é uma fé doutrinal. A fé vinda de um ensino. E o ensino é o Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça está escrito de Romanos e Hebreus. Agora observe aí no versículo 17, ainda no capítulo 8 de Romanos, no capítulo 1, diz assim, olha: porque no Evangelho a justiça de Deus se revela. Então presta atenção nessa palavrinha revela. Se revela, está revelada. Essa fé que Jesus perguntou em Lucas,
que viria por meio de uma revelação. E ela tem um aspecto interessante, que é, por fé, ela se revela por fé e para a fé. Como está escrito, mas o justo pela fé viverá. Então observe aqui nesse texto, queridos, que se fala de uma fé e para a fé. Você sabe o que significa a fé por fé e para a fé? Significa então que essa fé tem duas manifestações. Duas. Deixa eu voltar aqui comigo, que essa parte é importante. Então essa fé, ela tem duas manifestações. A primeira manifestação é aquela que sentimos ao ouvirmos o Evangelho da Graça. Porque o que acontece quando nós ouvimos o verdadeiro Evangelho? Nos traz o quê? Bom ânimo. Nos faz o quê? Sentir que estamos no reino de Deus. E isso nos torna o quê? Leve. Isso nos dá o quê? Bom ânimo. Sim ou não? Nós nos sentimos muito bem ao ouvir uma palavra limpa que vem do trono da graça. Porque quando a palavra vem do trono da graça, nos sentimos leves. Ou seja, nos sentimos. Anota isso aí, querido. A fé, ela traz um sentir, um entendimento e um sentimento. De sentir, você sente. Então a primeira manifestação dessa fé, ela nos traz sentir o bom ânimo. E o texto de Romanos, conforme eu botei para vocês, diz que é por fé e para a fé. Então a segunda manifestação dessa fé é que esse ensino que nós trazemos começa a se enraizar em você, em nós. E se estabelece na nossa vida como a única verdade. E isso começa o quê? A te dar firmeza. Vou repetir o segundo aspecto, a segunda manifestação dessa fé, para que crave na sua mente. Então, essa parte da fé, essa para-fé, é esse ensino, ele começa o quê? A se enraizar em você e se estabelece na sua vida como a única verdade, e isso te dá firmeza. Por isso que é de fé para a fé. Porque primeiro nos faz sentir quando ouvimos, e para a fé é que tu ouves esse ensino, e esse ensino começa o quê? A controlar a sua vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, através da fé. Ou para a fé, né? E nós começamos o quê? A existir. A partir do momento que você sente, você passa a existir. Aonde? No reino de Deus. E você começa a se mover por essa fé, que é para a fé. Está entendendo que mistério lindo, revelado? Por isso que é pelo ouvir, não é por ler. Porque se fosse por ler, né, o mundo já teria descoberto essa fé. Se fosse só por ler, né, nós vamos ficar iguais aí a muitos abençoados que acham que a fé acabou, por exemplo. A graça acabou. Muita gente hoje acha que a graça acabou. Por quê? Leem. Mas é por ouvir. Pegou o corte aí? Então estas duas manifestações de fé está na vida do justo. Agora, amados, abre aí na carta de Paulo, vamos continuar em Romanos, né? Essa grande carta à comunidade de Roma. Agora no versículo 9, do 30 ao 33, que diz: Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça atingiram a justiça? Quer dizer, a justiça que é por fé. Mas Israel buscava uma lei de justiça e que diz o texto? Não a atingiu. Olha que coisa interessante, querido. Olha que texto interessante. Vocês estão pegando o corte aí, vocês estão lendo o que eu estou lendo. Agora a continuação. Por quê? Porque buscavam a ela, não por fé, senão como obras da lei, como por obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço,
como está escrito, eis aqui ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E o que crer nela não será envergonhado. Mas aqueles que tropeçarem nela serão envergonhados. E quem tropeça hoje nessa pedra? O sistema religioso. E quem crê nessa pedra de tropeço? Que não seguimos a Jesus de Nazaré, que entendemos quem foi Jesus de Nazaré em seu véu. Nós não seguimos, nós cremos. Não serão envergonhados. Olha a diferença. Então esse texto aí está dizendo que Israel buscava uma justiça que parecia ser uma fé, mas em si era uma justiça por obras. Ou seja, se comportarem bem, receberás o bem. Se comportares o mal, receberás o mal. E essa justiça meritória, através das obras, é o que prega hoje o sistema religioso. Eles não estão em fé. Se estivessem em fé, teriam um vocabulário de fé, mas eles misturaram tudo, de tal forma que saíram da fé. A fé deles lá é a fé do tropeço, é a fé do erro, é a fé do engano. É isso que Roma prega, é isso que as filhas de Roma pregam no mundo hoje. Por isso que os gentios, diz o texto lá, que não procuraram essa justiça, encontrou. Encontrou através de quê? Dessa fé. E hoje essa fé que naqueles dias Paulo falou que era dos gentios, se manifestou em nós. Porque não somos mais gentios, somos um povo escolhido por Deus para essa etapa. Por quê? Porque passamos a sentir tudo. Passamos a entender tudo. Tudo isso que Paulo escreveu está escrito em nossas vidas. Está entendendo? Por isso que o que falamos assusta o sistema. Porque sentimos essa fé e começamos o quê? A mudar de atitude. Saímos de seus cultos, abandonamos suas igrejas e estamos abandonando as suas tradições. Por exemplo, Deus te abençoe. Entendeu? Devem ser por isso que nos chamam de hereges, né, abençoado? Então o próximo texto que nós vamos ler agora vai explicar como o sistema nos chama, por que o sistema nos chama de hereges. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 12 ao verso 17, eu quero ler com você. Vamos lá. Assim que, tendo tal esperança, usamos de muita franqueza, não como Moisés, que punha um véu sobre seu rosto, para que os filhos de Israel não fixassem a vista no fim daquilo que tinha que ser abolido. Olha aí. Tinha que ser abolido. E foi abolido. Mas o entendimento desse povo se embotou, né? Diz aí deles, se embotou. Por quê? Porque conforme prossegue o texto, diz, porque até o dia de hoje, quando leem o antigo pacto, permanecem o quê? Com o mesmo véu, não descoberto. O qual por Cristo é tirado. Anota isso, abençoado. Essa frase, o qual por Cristo é tirado. Somente o ressuscitado pode tirar. E ainda, até o dia de hoje, quando leem a Moisés, o véu está posto sobre o coração, entenda-se coração-mente, deles, do sistema, de todo o sistema. Mas, quando se converterem, mais uma vez eu botei em maiúscula, para chamar a tua atenção, anota isso, mas quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Porque o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então isso, para quem está no sistema, é um mistério. Porque eles ainda estão com véu. Por isso nos chamam o quê? De hereges. E nós pregamos aos que não têm véu. E sim aos que têm fé e para a fé. E o que aconteceu conosco de tão especial, André? O Senhor nos tirou o véu. E quando Ele nos tirou o véu, começamos a sentir e enxergar. E o que finalmente fizemos? Convertemos ao Senhor. Por isso que aquela parte ali está dizendo, nós só podemos nos converter ao Senhor porque Ele tirou o véu. Ou seja, houve uma metanoia, houve uma mudança de direção nas nossas vidas. Por quê?
porque pudemos pôr os olhos em Cristo ressuscitado. E o Cristo não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, pedra de tropeço. Nele, quem crê nele, né? Muita gente hoje tropeça, mas não crê nessa pedra de tropeço. Mas note, não depende do que quer. Porque em graça não se faz apelos para aceitar a Jesus ressuscitado. Se tem alguém que fala que está em graça e diz isso, que tem que aceitar Jesus ressuscitado, não funciona assim, não está em graça, né? Que diz o texto? É o Senhor que tira o véu. E o Senhor continua tirando os véus, sabia disso? Olha, preste atenção nessa parte muito importante que eu quero trazer o entendimento dos abençoados, tá? Deus, Cristo ainda continua tirando os véus. E não é de uma vez só que ele tira. Porque tem muitos véus. Tem muitos véus a ser tirado. Hoje, nessa mensagem, por exemplo, eu espero que vocês nunca mais digam Deus te abençoe. Porque isso é um véu. E que para muitos foi tirado nessa mensagem. E a cada ponto em graça, cada ponto que vamos alcançando, né? Ou que o Senhor nos deixa alcançar, a cada conhecimento que nos chega, o Senhor vai tirando o véu. E aí vamos fazendo o quê? Se convertendo a Cristo ressuscitado. Vamos o quê? Endireitando a nossa confissão. Porque em graça se vive por aquilo que se fala. Anota isso aí. Em graça se vive por aquilo que se fala. Por exemplo, eu mesmo, durante esses 25 anos de caminhada, o Senhor já me tirou vários véus. Até pouco tempo atrás aí, eu não entendia direito o ano 70, quando falava sobre a volta de Cristo. Eu achava que a volta de Cristo era no despertar do Evangelho da Graça. Era quando você ouvia, era quando tinha essa metanoia na tua vida. De fato é, porém para efeitos históricos, Cristo veio no ano 70 depois de Cristo, com todos aqueles acontecimentos que nós já falamos aqui nesse canal. Então esse véu foi o quê? Tirado. Esse véu da minha vida foi tirado. Outro exemplo também, que eu posso dar para vocês, é que há um tempo atrás, eu achava que o diabo era um ser espiritual. E que Cristo na cruz eliminou ele como ser espiritual. E hoje o Senhor tirou esse véu da minha vida. E foi me revelado o quê? Que o diabo é um adjetivo. E ele pode ser hoje a nossa carne. Como foi naqueles dias do Antigo Testamento, a lei de Moisés, que se opunha entre Deus e os homens. Ou seus filhos, né? Por isso que aquilo que aqui falamos espanta as pessoas, não entendido pelo sistema religioso. Porque o nosso conhecimento não vem de obras. O nosso conhecimento vem de uma conversão que Cristo nos deu ao tirar os véus. E por fé, nos faz sentir bem, e para a fé, que é esse ensino revelado dentro de nós, enraizado. Descobrimos que ele está enraizado. Muitos que nos criticam, ao querer nos rotular, né? Tem muita gente que quer nos rotular e não conseguem. Aí alguns nos chamam de calvinistas, outros nos chamam de universalistas, outros de preteristas ou simplesmente de hereges. Veja que interessante agora, e vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 4, e eu recebo que você vai entender. Eu recebo, meu querido. Se você está visitando esse canal pela primeira vez, eu recebo que você vai ser iluminado por esse entendimento, nessa mensagem. E diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Então, em Jesus de Nazaré, estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. É por isso que Jesus de Nazaré nunca vai ressuscitar, porque ele representou a nossa morte para a lei. Para que sejais de quem? Do outro. Que outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, ou fruto para Deus. Você entendeu esse verso, mano? É isso que aconteceu conosco. Estávamos todos vivos naquele antigo entendimento, entre aspas, né, abençoado? Bem, da verdade, a gente não estava vivo, a gente pensava que estava vivo. Estávamos retidos aonde? No véu de Jesus de Nazaré. Estávamos tropeçando e não sabíamos disto. Então um dia você ouve o Evangelho da Graça a primeira vez
Então isso começa a te fazer sentir diferente. Aí começou o trabalho de Cristo em nos tirar o véu. Aí você vem, ouve a segunda, a terceira, a quarta vez e de repente Cristo te tira o véu por inteiro. E aí você começa a sentir e enxergar. Então você se sente na tua vida e enxerga pela fé que está no reino de Deus. Tá entendendo? Aí você passa a entender, ou se você ainda não entendeu isso, a necessidade de escutar a pregação de Cristo Jesus ressuscitado. Por quê? Porque esses ensinos começam o quê? A tomar forma dentro de você. E isso começa a te dar firmeza, porque você já descobre que isso já está enraizado dentro de você antes da fundação do mundo. Isso é por fé e para a fé. Vou voltar aqui comigo. Vocês estão pegando o corte aí? Eu gosto de falar isso, né? Então, o mundo que você enxergava muda. Você passa a ver os irmãos do sistema religioso que antes você via vivos junto com você, agora você os enxerga o quê? Mortos. Mortos para quê? Para essa fé, que é por fé. Essas duas manifestações. Então, para a lei de Moisés, nós estamos mortos. E para o sistema religioso, também. E passamos o quê? A viver, a sentir de fato e pela fé, nós começamos a ver. Aonde? No reino de Deus, em regiões celestiais. E esse viver no reino é inabalável e irrevogável. Porque tu recebeu um dom. Deus, quando dá um dom, não tira, é irrevogável. E você tem esse dom de sentir, que é da fé para a fé que está enraizada em você. Tu entendeu? Então, para terminar, estamos terminando. Eu quero voltar a lembrar a você que tu tens que cuidar daquilo que você fala. Cuidado com o que você fala. Porque em graça se vive pelo que se fala. E o que nós falamos tem que estar em linha com o que Cristo ressuscitado diz e te deu. Você, por exemplo, não pode andar por aí dizendo Deus te abençoe. O que você precisa colocar em sua boca é abençoado. É assim que Cristo Jesus cumprimentaria a todos. Sim ou não? É assim que Cristo Jesus ia cumprimentar, abençoado, com todas as bênçãos. Quando o seu filho, isso é uma dúvida comum, né? Quando o seu filho ou neto vier te pedir a bênção, não diga Deus te abençoe. Abrace ele e fala, você já é um abençoado com todas as bênçãos. Olha, aquela criança vai receber o impacto dessa palavra. Sabe por quê? Jesus não ia abraçar o seu filho e o seu neto e dizer Deus te abençoe. Ele ia dizer o quê? Abençoado. Ele iria olhar e ia falar o mesmo que você fala. Até porque a bênção foi dele, né? Foi ele que deu. Você não pode dizer que há pecado, porque muitos, quando me perguntam alguns assuntos, eles falam assim, escrevem assim, André, se eu casar de novo estarei em pecado? André, se eu beber é pecado? Isso não tem que fazer, pecado não tem que fazer mais parte do teu vocabulário, do teu cotidiano. Por quê? Porque Cristo, por exemplo, não ia chamar ninguém de pecador. Ele iria dizer que ele tirou o pecado do mundo em um dia. Você está entendendo? Cristo jamais chamaria alguém de pecador. Porque se ele fizesse isso, ele estava pisando no seu próprio sangue. Cristo não iria falar, por exemplo, de um diabo que não existe, espiritual, como prega o sistema, a tradição. Porque a tradição te ensina que o que você vê de anormal é diabo.
Tem coisas que existem realmente que é sobrenatural, inexplicáveis. Vai entender. Mas o que vale é o quê? É o que está escrito, abençoado. Isso é por fé e para a fé. Porque a fé te faz sentir que é assim. E para a fé é que isso já está dentro de você. Porque o diabo, ele próprio Cristo, derrubou na cruz, que foi a lei de Moisés. Esse diabo, sim, era o opositor, era o que separava. E tudo isto é de fé para a fé. Ao olhar o sistema religioso, não vemos essa fé, e muito menos para a fé. Porque a fé deles provém das obras, que nem Israel, e não conquistaram nada. Você vê que o sistema, eles andam, por exemplo, com um crucifixo. Eles não sabem o que é isso. Eles andam em confessionários, né? Confessando pecado. Eles andam com o sagrado coração de Jesus. Andam com rosários. Oram às 18 horas para a Virgem. Vão a missas. Muitos têm um novenário em casa. O que é isso? Estão com véu. Tá claro para você, meu querido? Ah, como eu queria que o mundo entendesse essas verdades. Porém, isso não depende de mim. Mas eu recebo o que eles estão entendendo. Eu recebo. Eu sempre faço a confissão. Eu sei que muitos abençoados que estão me acompanhando queriam entender tudo isso de uma vez. Tem gente que fica até meio turbado. Eu queria entender. Mas as coisas não funcionam assim, meu querido. Se tudo o que Cristo tem para descortinar, ou seja, todos os véus que Deus tirasse de uma vez por todas assim, a nossa carne não aguentaria. Iríamos enlouquecer. Veja a correria em graça no que dá. Hoje tem muita gente com pressa em graça. E muitos acabam trazendo um ensino errado. Isso é o começo da loucura para muitos. Em graça é devagar. Porque a cada véu que é tirado, amados, dói. Porque isso está entranhado dentro da gente. E geralmente esse véu era o que protegia-nos da mentira que achávamos ser verdade. Então até que seja tirado aquela mentira que parece verdade, vai doer. Nós conhecemos a tradição humana. Às vezes quando os abençoados vêm perguntar certas coisas, eu falo assim, de onde vem essa dúvida? É porque você aprendeu errado. Aí começa o quê? A bater. E dói, hein? Por isso que muitos escrevem aí no chat o quê? É verdade. É ou não é? Muitos não escrevem isso aí no chat, que é verdade? Por quê? Porque isso é da fé ou por fé para a fé. Bom, meus amados irmãos, nós estamos já encerrando. Essa semana aí, conforme eu falei, que ia até comentar sobre isso com vocês, vamos viver outra grande festa, né? Que é um rudimento, né? Também estaremos aí passando de um calendário romano para o outro, porque esse calendário, quem inventou foi Roma, né? O mundo mesmo existe uma outra contagem. Mas aí se estabeleceu e todo mundo instituiu isso aí, né? Então eles realizam aí uma grande festa e a gente não está proibido de participar disso, tá bom, queridos? Não é errado participar disso. Vai lá e participe. Se sentires bem, né, vai lá e participe. Agora, você também não é obrigado, tá bom? Mas se for participar, atente, participe com moderação, tudo com moderação. Seja luz, seja agradável, seja amável com as pessoas, porque se o Cristo vive em ti, ele jamais perderia uma oportunidade de participar e de mostrar que é da fé para a fé. E com certeza Cristo trataria a todos com dignidade. E se você não quer participar desta festa, não atires pedras em teu irmão, porque Cristo, se vive em ti, jamais iria fazer isto, porque ele não veio ao mundo para condenar o mundo. Nós ainda faremos um pouco mais antes desse dia, vamos estar trazendo outras mensagens aí no decorrer da semana, né? E são temas bastante interessantes que nós estamos trazendo aqui na Graça Pura. E neste ensino de hoje,
Eu espero ter sido claro com vocês, tá bom? Espero que tenha sido claro como o dia. Se você não entendeu essa mensagem, como eu falo, né? Veja de novo, reveja quantas vezes for necessária, porque isso te trará bastante entendimento, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eleitos. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.